E aí galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente vai falar sobre demografia, né? Começar nosso segundo semestre. E a gente vai falar um pouco sobre os conceitos básicos da demografia, crescimento da população, teoria demográfica e a estrutura da população. E você já parou para pensar, tipo, no que o que é um país populoso, ou o que é um país povoado, ou na diferença entre eles? Ou já pensou também no que é uma população absoluta, uma população relativa? Provavelmente vocês já viram isso nas aulas de vocês, da escola, mas vou falar um pouquinho bem básico para vocês sobre o que é. E a população absoluta, ela é basicamente o número total de habitantes que tem em um território. Pode ser em uma cidade, em um estado ou em um país. Por exemplo, o Brasil está em torno de 209 milhões de habitantes. E a população relativa já é o número de habitantes por quilômetro quadrado. É o número de pessoas, o número de indivíduos que tem em determinada área. E para você saber se o país ele é populoso ou povoado, é muito importante ter esses conhecimentos claros, bem frescos na cabeça de vocês, porque um país populoso ele está totalmente relacionado com o número de população absoluta daquele local. Ou seja, se um país tem um número total de habitantes alto, é porque a população absoluta deles é alta, e isso torna ele um país populoso. Já um país povoado, ele vai ser denominado assim quando o número de habitantes por quilômetro quadrado é alto. E alguns exemplos para vocês é o Brasil. O Brasil é um país populoso. Ele tem 209,5 milhões de pessoas, isso em 2018. Ele é o quinto país mais populoso do mundo. Ele perde para a China, para os Estados Unidos, para a Índia e o quarto país eu não vou lembrar agora. Mas eu sei que ele é o quinto país mais populoso do mundo. Já o país mais povoado do mundo seria Mônaco, que é praticamente uma ilha que tem 18.865 habitantes por quilômetro quadrado. Então, Mônaco não é um país populoso, não tem uma população grande, um número total de habitantes grande, porém tem bastante gente num espaço pequeno. Isso torna Mônaco um país povoado. E por que o Brasil também não é povoado? Se ele não é considerado um país altamente povoado, né? Se ele tem uma população absoluta muito alta, sendo o quinto maior do mundo, por que isso acontece? O problema nisso, pessoal, é que a população brasileira ela é mal distribuída. Ela está concentrada principalmente na região sudeste e nordeste. Só nela tem mais da metade da população brasileira. E só o sudeste, por exemplo, tem uma população absoluta de 42% da população do país todo. 42% da população do país está na região sudeste, principalmente em São Paulo, metade disso praticamente. E o nordeste também tem uma população muito alta. Já a região, por exemplo, a região norte e centro-oeste, são regiões grandes em termos de área, porém tem uma população muito pequena. E por mais que o sudeste e o nordeste tenham uma população alta, o norte e centro-oeste acaba equilibrando isso, porque é uma área muito grande que tem pouca população e acaba tornando o Brasil um país que não é povoado. Se fosse distribuído de forma regular por todo o país, em todas as regiões do estado, aí o Brasil seria um país, além de populoso, povoado. E só para vocês terem esses dados, os estados mais populosos, que tem maior número total de habitantes, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e os outros três ali embaixo. E os estados menos populosos, que são os estados
principalmente da área da região norte, que é Roraima, Amapá e o Acre, que são estados que têm a menor população do país. Já os estados mais povoados, que é número de pessoas por área, por quilômetro quadrado, seria o Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, por ter muita gente, ainda assim é povoado, Alagoas e Sergipe. Já os estados menos povoados, Amazonas, Roraima, Mato Grosso, Amapá, Acre, Tocantins e Pará, que são estados muito grandes e que a região amazônica, a floresta amazônica, pega boa parte deles e acaba sendo difícil para você conseguir povoar um local como esse. E falar para vocês agora sobre o crescimento da população. Segundo a ONU, entre 2010 e 2050, a população de 31 países pobres, como Níger, Afeganistão e outros, principalmente os países do continente africano, eles vão duplicar ou aumentar ainda mais a sua população. Enquanto em 45 países desenvolvidos ou emergentes, como a Alemanha, a Rússia, o Brasil é um país emergente, Estados Unidos é um país desenvolvido, a população vai decrescer nesse mesmo período. E aqui a gente pode ver na figura ao lado que, por exemplo, o Níger, a taxa de crescimento da população é de 3,5% ao ano. E a taxa de fecundidade é de 6,9%, ou seja, cada casal tem em média 7 filhos. Se comparado ao Japão, por exemplo, a taxa de crescimento está em menos 0,1%, ou seja, não está praticamente nascendo bebês, nascendo pessoas, e estão morrendo velhos. Então a população está diminuindo. E a taxa de fecundidade é de 1,4 filhos, né, filhos, por casal. E isso para o Japão é considerado muito baixo, já que a taxa de crescimento deles está diminuindo. E agora, algumas das causas dessa queda de crescimento da população, principalmente nos países desenvolvidos, está relacionada principalmente com o êxodo rural, ou seja, a saída das pessoas do campo, da atividade rural, para a cidade, para a atividade industrial. Esse é o principal fator. Mas tem alguns outros fatores, como o maior custo para criar os filhos, ou seja, na cidade o custo de você ter um filho é muito mais alto, o acesso a métodos anticoncepcionais e educação sexual é maior nesses países desenvolvidos, então as pessoas têm uma conscientização a respeito desses temas, e é mais uma medida, é mais um fator que evita que eles tenham filhos, né? O aborto, pessoas que não desejam ter filhos, seja qual for o motivo deles, e o trabalho feminino extradomiciliar, ou seja, as mulheres estão cada vez mais presentes no mercado de trabalho, nas empresas, e esse é mais um fator que faz com que a mulher ela não queira, o casal não queira ter filhos. E no Brasil, como que é esse comportamento? A taxa de natalidade da população era de 14,20 por 1.000 habitantes, segundo a contagem de 2019. Ou seja, a cada 1.000 habitantes nasciam aproximadamente 14 bebês. Essa taxa é sempre em relação a um número por 1.000 habitantes. É assim que eles fazem a conta. Porém, isso era a contagem de 2019. Porém, era muito mais alto em 1985, que era maior que 25, era próximo a 30. E dá para a gente ver nesse gráfico que essas taxas de natalidade elas estão decrescendo, estão caindo nas últimas décadas por conta de alguns fatores, como alguns que eu falei no slide anterior, como a urbanização,
Com uma maior urbanização, a saída do campo, as pessoas trabalham mais, elas têm, como é que eu posso dizer, um custo de vida mais alto, então elas não vão ter tanto interesse em ter um filho por conta do custo que mais uma pessoa na casa pode trazer. Os casamentos são mais tardios, ou as pessoas casam mais tarde, ou elas não casam, ou elas casam e não querem ter filhos. Elevação do padrão socioeconômico, ou seja, está mais caro para você viver cada vez mais. Você vai no mercado com R$100 antigamente, você fazia... Antigamente é um bom tempo, né? Você fazia compra do mês. Mas hoje você compra 3 coisinhas, 4 coisinhas, dá R$100 praticamente. Só um exemplo. E a difusão e a maior adoção de métodos anticoncepcionais. A questão da educação sexual que está mais presente nas escolas, na vida das pessoas, que acaba conscientizando elas por exemplo, da gravidez quando jovem e também de uma gravidez não desejada também, né? E nosso terceiro tema, teorias demográficas, que eu vou falar para vocês. A gente tem 3 teorias, no caso, a teoria malthusiana de 1798, a teoria neomalthusiana de 1945 e a teoria reformista ou marxista, que veio após essa época também. Bem, a primeira deu uma bugada ali, mas espero que dê para vocês entenderem. A teoria malthusiana de 1798, ela era baseada em 2 pilares. Isso que vocês têm que entender. Tem muito mais coisa, mas o que vocês têm que entender é basicamente isso. O primeiro pilar. A população ela tenderia a duplicar a cada 25 anos. Ou seja, esse ano a população tem 100 pessoas, daqui a 25 anos vai ter 200. Ou seja, ela cresceria, portanto, em progressão geométrica, que seria 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 e por aí vai indo, tipo o jogo do 2048, vai seguindo mais ou menos esses números. E ela constituiria um fator variável, ou seja, essa variável aqui vai dobrando sempre, né? Que aumentaria sem parar. E o segundo pilar é que o crescimento da produção de alimentos ocorreria apenas em progressão aritmética, ou seja, ia somando 2 a 2 a cada número. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 em diante. E também que possuiria certo limite de produção, por depender de um fator fixo, a própria extensão do território dos continentes. Mas essa teoria não durou muito tempo, ela foi por água abaixo, porque foi visto que a população ela não cresceu, ela não duplicou dessa forma, por conta de guerras e fomes e tudo mais que aconteceu nesse período. E outro fator é que a produção de alimento ela não foi limitada, não teve um limite e ela não cresceu apenas nessa taxa que o Malthus quis dizer. Ela, com o avanço da tecnologia, você conseguiu produzir mais com menos área. Então a sua produtividade, né, isso que significa, a sua produtividade aumentou, você conseguiu produzir mais com menos área. Então essa teoria acabou indo por água abaixo. E a gente teve a teoria neomalthusiana, nova, neo de nova, né, de Malthus. Segundo essa teoria, uma elevada população jovem em países pobres precisaria de muito investimento social, ou seja, saúde e educação. E essa demanda de investimento ia fazer com que faltasse recurso para os setores agrícolas e industriais,
que são os setores que dariam base e desenvolvimento econômico para o país. Ou seja, isso impediria o pleno desenvolvimento das atividades econômicas e, consequentemente, da melhoria das condições de vida da população. Ou seja, resumindo tudo isso para vocês, ela diz que o elevado crescimento populacional, o crescimento rápido e grande da população, é o principal responsável pelo subdesenvolvimento dos países pobres, principalmente os africanos. E a terceira teoria e última é a teoria reformista ou marxista. Ela considera que a miséria é a principal responsável pelo crescimento populacional e que são necessárias amplas reformas socioeconômicas que melhorem o padrão de vida. Ou seja, contrariamente aos neomalthusianos, eles dizem que a redução da desigualdade social é o que vai reduzir o que vai reduzir o crescimento da população e não a segunda teoria, que diz que o crescimento da população é o que causa o subdesenvolvimento nos países pobres. Entenderam? É o contrário da segunda teoria. E para acabar agora, rapidinho, estrutura da população. Elas servem para nos mostrar as informações sobre demografia, atividade econômica e qualidade de vida de grupos, de populações, de países, estados e cidades. E ela pode ser dividida em 4 categorias. A estrutura por idade, estrutura por sexo. Essas duas estão muito ligadas, vocês vão ver nos próximos slides. A estrutura da população por cor da pele e estrutura por atividade econômica. Todas essas estruturas servem para os governos dos países e grandes empresas que são afetadas, né, pela população, servem para eles mapear e identificar onde eles têm que melhorar, onde eles têm que mudar e acompanhar a característica da população de determinado local. E a gente vai entender melhor agora. A estrutura por idade primeiro. Ela pode ser representada pela pirâmide etária, essa imagem que vocês estão vendo ao lado. Ou seja, ela mostra o número de pessoas em porcentagem e em número que tem de uma faixa de idade. Então você vê que, por exemplo, o Brasil em 2010, você tinha um predomínio de pessoas entre 10 a 14 anos e 30 a 34 anos. Uma população mais velha, de 75 a 90 anos, você praticamente não tinha no Brasil. E você consegue ver também a separação entre homens e mulheres e o quanto que cada um representa nessas faixas de idade. Essa seria uma estrutura por idade. E agora, uma estrutura por sexo é praticamente igual à estrutura por idade, porque a estrutura por idade ela faz uma separação entre sexos, além das faixas de idade, e ela também pode ser representada pela pirâmide etária. E ela mostra o quanto da população que tem em porcentagem, que representa em porcentagem de mulheres e homens, e onde está a maior concentração desses sexos, desses gêneros, em cada faixa etária. Por exemplo, as mulheres, você vê que tem uma porcentagem maior de mulheres idosas do que de homens, porque homem é irresponsável e mulher tem mais cuidado com a saúde. Aí sou eu falando, né, no caso. Tem mais cuidado com a saúde, por isso que as mulheres vivem mais. E a estrutura por cor da pele,
que ela representa, por exemplo, em gráficos e tabelas, ao longo de um tempo, a quantidade, o quanto que a população branca, o número de pessoas pardas, pretas, amarelas e indígenas fazem parte da população brasileira ao longo do tempo. Então você vê que a população parda ela tem um crescimento, a população branca, que era maioria em 1950, ela tem um declínio de porcentagem ao longo das décadas, e a população preta, que tinha em 1950 uma maior porcentagem, ela reduziu por conta da escravidão, da escravidão, tinha uma maior número de pessoas escravas, e aí foi reduzindo com a libertação dos escravos, e em 2016 ela está aumentando de novo. E aí você tem a população amarela e indígena, que são as menores no país. Para acabar a aula, estrutura para atividade econômica, que ela pode ser de acordo com os anos, de acordo com a região e de acordo com o setor. Então ele vai indicar o quanto da população é economicamente ativa ao longo dos anos de 1980, e que a população economicamente ativa, ou seja, as pessoas que têm um trabalho que influenciam de alguma forma na economia de uma região ou para o país como um todo, ela foi aumentando ao longo do tempo. Por quê? Porque o número de pessoas na faixa etária de 20 anos, vamos dizer 18, 20 anos até 40, 50 anos foi maior, o número de pessoas que conseguiam trabalhar. E aí você tem um percentual, de acordo com a região aqui, economicamente ativo por região geoeconômica, ou seja, o número de homens e mulheres e o quanto que eles representam em cada região do Brasil. E a população ativa por setor econômico, ou seja, setor primário, setor secundário, setor terciário, essas coisas a gente vai ver mais pra frente, e como que estão a população em cada setor desse, ou seja, no início de 1960, a população basicamente se concentrava no setor primário. Em 2010, a população se concentra praticamente toda no setor terciário. É mais ou menos isso, só para vocês terem uma noção básica. E valeu, galerinha. Tamo junto. Qualquer dúvida é só me chamar. Se vocês tiverem alguma sugestão ou crítica também, só falar comigo. Valeu!